Antes de qualquer coisa, já deixa o like nesse vídeo e compartilha com alguém que acha que já conhece todos os deuses da mitologia. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias que quase ninguém conta. Agora presta muita atenção no que eu vou te dizer. Antes de Hades existir, antes do inferno cristão, antes mesmo da ideia de punição após a morte, já existia uma deusa que governava o fim absoluto de tudo. E o mais perturbador não é o que ela fazia, mas o fato de que nem os próprios deuses ousavam desafiá-la. Fica comigo até o final, porque a história de hoje envolve uma deusa da vida sendo despida de todo o seu poder, julgada e morta. O nome dela é Ereshkigal. No vídeo de hoje, você vai entender quem foi a primeira rainha do submundo da história, porque ela é mais antiga que Hades, qual é o mito mais brutal da mitologia mesopotâmica e porque Ereshkigal foi praticamente apagada da cultura popular. E mais à frente, eu vou te mostrar como praticamente todas as divindades do submundo que você conhece hoje nasceram a partir dela. Para entender Ereshkigal, precisamos voltar ao início da civilização, muito antes da Grécia Antiga, antes de Zeus, antes do Olimpo. Precisamos voltar à Mesopotâmia, a terra entre os rios Tigre e Eufrates. Foi ali que surgiram as primeiras cidades, as primeiras leis, a escrita e também as primeiras ideias organizadas sobre a morte. E aqui existe algo fundamental. Para os mesopotâmicos, a morte não era punição, não era julgamento moral. Ela era inevitável. E se a morte era inevitável, alguém precisava governá-la. E esse governante não era um guerreiro, nem um juiz celestial, era uma rainha. Ereshkigal é uma das divindades mais antigas já registradas pela humanidade. Em algumas versões dos mitos, ela é filha de Anu, o deus do céu. Em outras, ela é irmã de Inanna, a deusa da vida, do amor, da fertilidade e da guerra. E essa relação não é coincidência. Enquanto Inanna representa tudo o que cresce, deseja, cria e floresce, Ereshkigal representa tudo o que termina. Vida e morte, expansão e fim. E quando essas duas forças se encontram, o universo entra em desequilíbrio. O reino de Ereshkigal era conhecido como Kur, e ele era completamente diferente do inferno que a gente imagina hoje. Não havia fogo eterno, não havia demônios torturadores, não havia punição moral. O Kur era um lugar de escuridão permanente, silêncio absoluto e almas vagando sem propósito, alimentando-se de poeira. Todos iam para lá, bons ou maus, reis ou camponeses, humanos e até deuses. Mas existia uma regra que quase ninguém ousava desafiar. Entrar no submundo era fácil. Sair dele era praticamente impossível. Ereshkigal não governava com violência. Ela governava com lei. No submundo não existiam acordos, não existiam exceções e não existiam segundas chances. Nem mesmo os deuses estavam acima da autoridade dela. E eu te faço uma pergunta. A morte precisa ser cruel, ou ela só precisa ser definitiva? E é aqui que chegamos ao mito mais importante de toda a mitologia mesopotâmica. A descida de Inanna ao submundo. Inanna, a deusa da vida, decide descer até o reino de Ereshkigal. Alguns dizem que por curiosidade, outros por arrogância. Mas existe uma regra absoluta. Ninguém entra no Kur sem ser despido de tudo. Para atravessar os 7 portões do submundo, Inanna é obrigada a remover, um por um, seus símbolos de poder. A cada portão, uma joia, uma vestimenta, um título divino, uma parte da sua identidade. Quando Inanna finalmente chega diante de Ereshkigal, ela não é mais uma deusa poderosa. Ela está nua, vulnerável e sem qualquer autoridade. E é aqui que esse mito faz algo que poucas mitologias tiveram coragem de fazer. Ereshkigal não demonstra ódio, prazer ou compaixão. Ela apenas aplica a lei do submundo. Inanna é julgada, condenada e morta. O corpo da deusa da vida é pendurado no Kur como um aviso eterno. Você já tinha visto uma deusa morrer em um mito antigo? E fica comigo até o final, porque essa história ainda vai mostrar por que Hades, o famoso deus grego dos mortos,
Parece quase um governante gentil quando comparado a Ereshkigal. Esse mito não fala sobre crueldade. Ele fala sobre equilíbrio. A vida só existe porque termina. O crescimento só é possível porque há um fim. Ereshkigal não é a vilã dessa história. Ela é a guardiã da ordem cósmica. Mas os textos antigos revelam algo ainda mais profundo. Ereshkigal sente dor, sente solidão, sente angústia. Ela não escolheu governar o submundo. Ela foi destinada a isso. Ela reina sozinha, cercada pela morte, sem jamais poder abandonar seu trono. Isso faz dela uma das divindades mais trágicas da antiguidade. Quando comparamos Ereshkigal com Hades, a diferença é clara. Hades divide o trono, permite retornos e governa com regras flexíveis. Ereshkigal, não. No reino dela, não há retorno, não há negociação e não há exceções. Ela não julga moralmente. Ela simplesmente encerra. Em alguns mitos, Ereshkigal se envolve com Nergal, o deus da guerra, das pragas e da destruição. O relacionamento entre eles é violento, intenso e caótico. Nergal tenta dominar o submundo, tenta tomar o trono à força, mas falha. No fim, ele fica preso no Kur, obrigado a dividir um poder que nunca foi realmente dele. Antes de Hades, antes de Perséfone, antes de Hel na mitologia nórdica, Ereshkigal já existia. Ela é o arquétipo original da deusa do submundo. Tudo o que veio depois é herança direta dela. Se esse vídeo te fez enxergar a mitologia de outra forma, deixa o like agora e compartilha com alguém que acha que já conhece todos os deuses antigos. Isso fortalece demais o Mythology Nerd. E comenta aqui embaixo, Ereshkigal é mais assustadora que Hades? A morte não tem rosto, mas se tivesse um trono, ele já pertenceu a uma rainha, e o nome dela é Ereshkigal.